Superman 2025. Esse não é só mais um filme de herói que sai voando e dá soco em prédio. Aqui, a coisa pega mais fundo. A proposta é mostrar um Clark que não tá 100% confortável no pedestal, mas um cara perdido, tentando entender qual é o lugar dele no mundo e, principalmente, se ele ainda quer ser o herói que todo mundo espera. James Gunn, sim, o mesmo das piadinhas espaciais dos Guardiões, aqui puxa o freio do humor e mostra um Superman mais quebrado, mais humano. O filme entra em política, em guerra de bastidores, em dilemas de identidade. E aí é que tá. Não tem esse papo de herói perfeito. Ele apanha, erra, é manipulado e sente o peso das próprias escolhas. E o roteiro não economiza. Tem gente desconfiando dele, tem mídia criticando, tem relação abalada, tem dilema ético em cima de dilema ético. É basicamente o Superman numa terapia em IMAX. No meio disso tudo, ainda sobram vilões com tecnologia absurda e segredos de origem que viram a vida dele do avesso. E claro, o Krypto que rouba a cena cada vez que aparece. Lois Lane tá firme, tentando segurar as pontas, mas a pergunta que o filme cutuca o tempo todo é a mesma. Quem é o Superman de verdade? E o resultado mistura pancadaria estilosa, momentos engraçados e umas cenas que acertam direto no coração. No fim, o herói pode até estar cheio de dúvidas, mas talvez seja justamente isso que faz dele mais heróico do que nunca. A história já começa daquele jeito, com um textão explicativo, jogando na cara do público que existem meta-humanos há mais de 300 anos. Porque, claro, não dá pra confiar que a gente entenda sozinho. Tem que entregar a colinha logo de cara. Krypton em guerra, planeta explodindo, bebê numa nave. Clark acha a tal mensagem motivacional dos pais kryptonianos direto da sua mansão de gelo na Antártida. A mensagem é tipo uma carta fofa. Proteja a humanidade, meu filho, e pronto. Clark compra essa ideia e decide ser o Superman. Durante 3 anos, ele faz o estágio de herói, mas também o de jornalista, porque aparentemente salvar o mundo não paga as contas. Ele trabalha no Planeta Diário, onde tem o Jimmy Olsen de escada e a Lois Lane que já sabe de tudo, ou seja, acabou o suspense. E claro, tem romance porque contrato de filme de super-herói exige. Aí começa a trama principal. Superman se mete em conflito internacional envolvendo a Borávia contra Jarampur. Nomes que parecem inventados às pressas por alguém que não estudou geopolítica. Ele impede a invasão, mas aí chove crítica porque agora o cara tá se metendo em política mundial como se fosse jogo de tabuleiro. É então que surge o vilão, o famoso Martelo de Borávia. E aí vem a revelação. O Ultraman controlado pelo Lex Luthor. E pela primeira vez em 3 anos, Superman toma um pau de verdade. Derrotado, sangrando, todo dramático no gelo do Ártico. Ele assobia e aparece o Krypto, o super-amigo. Krypto arrasta o herói de volta para a Fortaleza da Solidão, onde os robôs cuidam dele. Tem até um que se chama 4, mas depois vira Gary. Enquanto Clark tá lá quebrado e em dor, os robôs botam de novo a mensagem dos pais kryptonianos, aquele vídeo fofinho de família que ele sempre acreditou ser puro amor e bondade. E ele continua acreditando, coitado, sem imaginar que vem plot twist por aí. Enquanto o Superman tava lá, caído na cama de bronzeamento artificial dele no Ártico, Lex já tava maquinando plano atrás de plano. Como CEO da Luthor Corp, bilionário clássico de quadrinho e claro obcecado em destruir o herói, ele resolve criar o Ultraman, basicamente um clone malvado controlado por tecnologia de ponta, e dá pra ele um nome de vilão de filme B, Martelo de Borávia. E Lex não tava sozinho, né? Ele tinha a engenheira, que é tipo uma versão sci-fi de Mary Poppins, só que com nanites no sangue, que permitem a ela fabricar qualquer arma que imaginar. Pronto, dupla perfeita. Ele com grana e ela com superpoder estilo impressora 3D assassina. O objetivo não era só dar uma surra no Superman, era destruir a reputação dele, porque no fundo, para Lex, reputação vale mais que qualquer kryptonita. Rastreando os voos do herói, Lex descobre onde fica a tal Fortaleza da Solidão, porque aparentemente o QG secreto do Superman é secreto só para ele mesmo. Aí ele invade junto com o Ultraman e a engenheira, bem no dia que o herói tá ocupado em Metrópolis.
Momento clássico de filme quando o protagonista está em outro lugar e o vilão aproveita. Durante a invasão, a engenheira hackeia os computadores alienígenas com a maior facilidade do mundo e descobre que a famosa mensagem motivacional dos pais tinha uma segunda parte escondida. E não satisfeitos, eles ainda sequestram o cripto. Para distrair o Superman, Lex manda um monstro kaiju gigante em Metrópolis. E lá vai o herói tentando resolver na paz, quando do nada aparecem 3 meta-humanos patrocinados pelo Maxwell Lord, a tal Gangue da Justiça. Guy Gardner, o Lanterna Verde mais mala da galáxia, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião. Esses aí têm um jeito bem sutil de resolver problema. No caso, explodindo o monstro de dentro para fora. Superman fica chocado, mas a população adora, afinal, ver uma explosão sempre rende aplauso. E é nesse timing perfeito que Lex solta a bomba de verdade, transmitindo a mensagem completa de Jor-El e Lara para o mundo inteiro. Só que não é aquele papo de amor e meia esperança que o Clark acreditava. É basicamente um manual de dominação mundial. Os pais dizem que os humanos são fracos, que o filho deve governar sem piedade, despachar quem não servir, tomar esposas e garantir o legado kryptoniano. Um bom e velho discurso de vilão, só que vindo da própria família. Aí pronto, o herói quebra por dentro. A opinião pública se vira contra ele, todo mundo chamando de inimigo número 1, até o Peacemaker entra na onda para detonar o cara. Clark entra em crise existencial e começa a se perguntar se foi enganado a vida inteira. Se no fundo, ele é só uma arma de destruição com capa vermelha. Lois tenta segurar a barra, mas até o relacionamento balança. E no fim, ele se afasta e deixa a cidade na mão da Gangue da Justiça, enquanto remói a dúvida se ele realmente é quem pensava ser. Depois de levar o maior golpe de reputação da vida, Superman decide fazer o que qualquer herói traumatizado de blockbuster faria: se entregar para o governo americano. Porque, claro, nada mais seguro do que confiar no Estado. Aí entra Rick Flag Sr., vivido pelo Frank Grillo, que já tem cara de gente que vai te vender e sorrir na tua cara. E não deu outra, traição completa. Ele entrega o Superman direto pro Lex como se fosse presente embrulhado. Lex, óbvio, já tinha preparado meu terreno. Ele usou influência política e grana infinita para convencer o governo de que só ele tinha a tecnologia para controlar o Superman, caso o escoteiro azul surtasse. E o pior é que colaram na conversa. Resultado: Superman estando exatamente onde Luthor queria, sem esforço nenhum. E aí vem a prisão interdimensional, a famosa dimensão de bolso. Uma espécie de condomínio do mal cheio de celas de vidro, onde o Lex coloca todo mundo com quem já brigou, até a ex-namorada. É tipo uma mistura de presídio de segurança máxima com exposição de museu, só que versão sádica. Superman cai numa cela com o Joseph, o Metamorfose, interpretado pelo Anthony Carrigan, que é um coitado capaz de virar qualquer elemento químico. Só que o detalhe é que o filho dele, o Baby Joey, está preso em outra cela refém para manipular o pai. Luthor obriga o Metamorfose a produzir kryptonita sintética sem parar, para manter o Superman fraco como se fosse um celular rodando Candy Crush com a bateria em 2%. E quando você acha que já tá cruel o bastante, Lex ainda chama um civil inocente para dentro da dimensão, o Malik Ali, só porque o cara ajudou o Superman uma vez. Na frente do herói impotente, Lex executa o cara a sangue frio, mostrando que não tá ali pra brincadeira. Este é o ponto de virada psicológico. Um Superman destruído por dentro, cheio de culpa, percebendo que ser passivo demais também mata. Enquanto isso, do lado de fora, Lois não fica parada. Ela pede ajuda para a Gangue da Justiça, mas só o Senhor Incrível topa porque aparentemente o resto tem coisa melhor para fazer. Ele leva Lois na sua nave tecnológica direto para Luthor Corp, numa tentativa meio suicida de localizar o Superman. Paralelo a isso, Eve Teschmacher, namorada de Lex, começa a cansar das grosserias do bilionário e decide virar infiltrada. Ela entra em contato com Jimmy, Isa Fair, e passa informações secretas que podem ferrar o Luthor mais tarde. De volta à dimensão de bolso, Metamorfose fica arrasado de ver o Superman quebrado com a morte do Malik. E nessa conexão emocional,
o cara resolve improvisar e cria um feixe de energia que imita o sol. Em segundos, Superman está recarregado, como se tivesse plugado no carregador turbo. Ressuscitado, ele quebra a cela, salva o Baby Joey e ainda encontra tempo para resgatar o Krypto, o amigo sempre roubando a cena. Os três partem para a porrada contra dos capangas de Lex, mas a dimensão já está desmoronando e um buraco negro começa a sugar tudo. A coisa quase vira cena de final de temporada de série da CW. Lois e o Senhor Incrível conseguem achar o portal da dimensão de bolso lá na Luthor Corp. Ele até avisa, todo cientista preocupado, que abrir e fechar esse troço do jeito que o Lex vinha fazendo podia ferrar a realidade inteira. Mas claro, ninguém liga para aviso de especialista, né? Eles entram mesmo assim. E adivinha, encontram o Superman, o Metamorfose, o Krypto e o Baby Joey. Todo mundo escapa no último segundo, mas os danos já estão feitos. A realidade está começando a rachar porque o Lex tratou o multiverso como porta giratória. Lois leva Clark de volta para Smallville, para o bom e velho retiro espiritual da Fazenda Kent. Aquele cenário clássico de filme que sempre funciona como reset emocional. E lá ele tem uma conversa daquelas com o Jonathan, que basicamente dá o discurso de pai que todo roteirista sonha em escrever. Aquele papo bonito sobre escolhas, com o orgulho de um pai adotivo. É a terapia de fazenda, simples e eficiente. E claro, serve de gatilho para Clark superar a crise de identidade. Enquanto o herói tenta se reerguer, Metrópolis está virando cenário de filme apocalíptico. O excesso de uso da dimensão de bolso cria uma fenda no espaço-tempo. E do nada surge um buraco negro no céu. O povo entra em pânico. E como se não bastasse, Boravi aproveita para lançar outra invasão contra Jarhanpur. A gangue da justiça fica sobrecarregada tentando apagar incêndio em 3 lugares ao mesmo tempo. Aí volta o Superman, decidido a corrigir a bagunça que o Lex causou. E de cara encara seus 2 grandes problemas, Ultraman e a Engenheira. A luta contra o Ultraman é quase uma terapia física, porque é literalmente ele contra uma versão corrompida de si mesmo. Mesma força, mesma cara, mas zero humanidade. E claro, o Lex pilotando à distância por drones como se fosse um videogame de vilão milionário. A Engenheira tenta acabar com o Superman forçando Nanites goela abaixo, mas o cara voa alto até ela apagar, quase como quem desliga o Wi-Fi de um celular. Ela sobrevive, mas perde o controle. Enquanto isso, o verdadeiro turning point chega quando o Superman chama o Krypto, que simplesmente destrói os drones do Lex e corta o controle remoto do Ultraman. Aí sim a luta fica justa. No auge, o Superman consegue posicionar o Ultraman bem no caminho de um ônibus voador. Krypto! Pega a bolinha. Fim de jogo pro Ultraman, eliminado do universo com estilo.
Enquanto o Superman tá lá se matando na porrada interdimensional, Lois, Jimmy e o pessoal do Daily Planet estão fazendo o que sabem melhor, jornalismo investigativo com timing perfeito de blockbuster. Com a Jotsan com a ajuda da Eve, eles basicamente jogam no telão global o PowerPoint dos crimes do Luthor, provando que o cara manipulou uma guerra inteira só para justificar a cruzada anti-Superman. É aquele momento clássico de roteiro onde a verdade vem à tona ao mesmo tempo em que o herói resolve a luta. Com o Ultraman fora de cena, o Senhor Incrível faz aquele hack no sistema do Lex e fecha a fenda no espaço-tempo. Enquanto isso, Guy Gardner, Metamorfose e Mulher Gavião seguram a treta internacional em Jarhanpur. Guy tá lá, usando o anel como se fosse brinquedo de demolição, o Metamorfose fazendo cosplay de arma de destruição em massa. É nessa vibe que surge a cena que ficou famosa na internet. Eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. A Mulher Gavião simplesmente ignora o código moral do Superman e derruba o presidente Borávio do alto. Sem rodeios, sem julgamento, só pragmatismo puro. O Superman então invade a Luthor Corp para aquele confronto que a gente já sabe como vai terminar, mas que precisa ver mesmo assim. O Lex começa com um monólogo de vilão, todo convencido, mas o Clark corta com um discurso que é praticamente um TED Talk de humanidade. Ele basicamente fala: Lex, você nunca entendeu que meu maior poder não é voar, não é ser invulnerável, é ser humano, errar e continuar tentando. E olha, funciona porque é o tipo de fala que dá moral pro personagem no auge. Antes que o Luthor possa soltar mais uma frase, o Krypto entra em cena e resolve a parte divertida. Desce a porrada no bilionário. E sério, nada mais satisfatório do que ver um cachorro dando o castigo que o público estava esperando. Daí vem a catarse geral. As notícias estouram no mundo inteiro, todo mundo vê o Lex exposto, o cara é preso e jogado em Belly Heavy, Metamorfose ganha convite VIP para se juntar à galera que já tá se moldando como Liga da Justiça. E claro, o povo muda de opinião na mesma velocidade que muda de canal. Superman de inimigo número 1 volta a ser herói universal. Para fechar com aquele selo romântico, o Clark e a Lois têm a cena de beijo aéreo, flutuando como se fosse comercial de perfume da DC. O Jimmy ainda engata romance com a Eve, final feliz, reputação restaurada, símbolo de esperança garantido. O Superman volta para a Fortaleza da Solidão, finalmente longe do caos, só tentando se recuperar do trauma. E é aqui que rola uma das cenas mais humanas dele. Ele se aproxima de um dos robôs, aquele que tinha sido danificado pela engenheira e que agora carrega uma cicatriz na cara. Esse robô, que antes era só chamado de 4, decide que não quer mais ser um número e pede para ser chamado de Gary. É um detalhe simples, mas que dá uma alma inesperada para a máquina e mostra o quanto até um robô pode carregar a identidade. O Gary coloca mais uma vez uma gravação para o Superman. Só que dessa vez não é a mensagem ensaiada dos pais kryptonianos. São lembranças de Smallville. Clark correndo pelo milharal rindo com os pais, manhãs de Natal, momentos pequenos que o moldaram de verdade. É nesse instante que ele sorri, talvez pela primeira vez em paz com quem realmente é. Não o legado de Krypton com o peso do símbolo, mas Clark Kent, filho dos Kent. E aí, quando tudo parece calmo, vem o estrondo. Gary anuncia sem cerimônia. Sua prima chegou e então aparece Kara Zor-El, mais conhecida como Supergirl, tropeçando e visivelmente bêbada. O detalhe? Kryptonianos não podem ficar intoxicados sob o sol amarelo da Terra. Então, ela basicamente viajou até um sistema solar com sol vermelho só para conseguir encher a cara. É uma entrada que já diz tudo sobre o tom da personagem. Irreverente, caótica, mas carismática. A troca entre ela e o Clark tem aquele contraste natural. Ele é o primo certinho, ela a prima problemática que fala o que quer e ainda revela que o Krypto sempre foi dela. A cena é rápida, mas estabelece uma dinâmica cheia de potencial para os próximos filmes. Durante os créditos, o Superman aparece abraçado ao Krypto observando a Terra da Lua. É poético, um respiro depois da tempestade. E a cena pós-créditos dá aquela piscadinha para o público. Clark e o Senhor Incrível analisando a reconstrução de Metrópolis e o Superman notando que um prédio ficou torto. O detalhe irrita o Senhor Incrível. E a cena acaba nesse humor leve, que equilibra o peso de tudo o que aconteceu antes.